22 Mar 2022 Cor litúrgica. Roxo, terceira semana da Quaresma, terça-feira, primeira leitura. DN 3, 25, 34, 43. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, 25 Azarias parou e, de pé, começou a rezar. Abrindo a boca no meio do fogo, disse: 34 Ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua aliança. 35 Nem retires de nós tua benevolência, por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e por Israel, teu santo. 36 Aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu e como areia que está na beira do mar. 37 Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos, somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados. 38 Neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guia, não há holocausto nem sacrifício, não há oblação nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias, e encontrarmos benevolência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Evangelho Responsório, SL 24. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura, a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Evangelho, MT 18, 21, 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 21 Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 22 Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 23 Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. 24 Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. 25 Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. 26 O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. 27 Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 28 Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. 29 O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. 30 Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. 31 Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. 32 Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. 33 Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? 34 O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida.
35 É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A força do perdão brota do coração do Pai. 22 de março de 2022. Veja, meus irmãos, o número 70, na palavra de Deus, indica o infinito, sem limites. E aqui temos o infinito multiplicado 7 vezes. Ou seja, um jeito de perdoar muito estranho, um jeito de perdoar que excede qualquer compreensão humana e vai ser sempre assim. O perdão vai ser sempre um mistério. É justamente por ser um mistério que Jesus nos ensinou, do alto da cruz, a nos referirmos sempre ao coração do Pai do céu se nós quisermos aprender algo sobre o perdão. Se quisermos aprender algo sobre o perdão, não está dentro de nós a resposta. Essa força não está dentro de você. Quando Jesus, do alto da cruz, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34, Jesus poderia muito bem ter dito: Perdoo vocês por aquilo que vocês fazem comigo, mas Jesus faz referência ao Pai do céu, porque ele quis nos mostrar de onde brota a força do perdão, do coração do Pai. O coração do Pai que ama com amor infinito, o coração do Pai que ama com um amor exageradamente misericordioso. Então, é dele que nós temos que aprender. Agora, o primeiro assunto que aparece aqui no Evangelho, trata-se da parábola. O padre só leu o início do Evangelho, mas, depois, Jesus conta aquela parábola dos 2 devedores. Um que devia uma dívida impagável e o outro que devia uma dívida irrisória, muito pequena, muito simples. O mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos partilhar com os nossos irmãos. O primeiro devedor é alcançado pela graça, ele recebe uma graça, porque a dívida foi totalmente perdoada. O proprietário não quis nem dar um tempo para que ele pagasse, e perdoou toda a dívida. O segundo devedor tinha uma dívida com aquele primeiro, que foi agraciado pelo perdão. Veja, o primeiro recebe a graça, e o segundo tem na dívida, na possibilidade de receber daquele que foi agraciado, também o perdão. Isso é para nos mostrar que o perdão nasce da memória de ter sido perdoado. Aquele primeiro devedor que teve a sua dívida totalmente perdoada, precisava ter feito memória daquela graça, daquele perdão, para transmitir o que ele recebeu para o seu irmão. Isso nos ensina alguma coisa. Quando pensarmos em perdoar alguém ou pedir perdão a alguém, vamos fazer memória de que nós também, um dia, fomos perdoados. Não um dia com uma coisa distante. Por Deus, somos perdoados a cada segundo. A cada momento que nós pecamos, Deus se manifesta fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas faltas. Se temos uma boa consciência, vamos recordar o que nós fizemos contra Deus. Desafio você a se lembrar da sua última confissão, os pecados que você contou diante do sacerdote, ministro de Cristo. Veja as ofensas que você fez contra Deus e assim vamos nos lembrar daquele salmo. Ah, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas. Cf. Salmo 78. Não foi assim que ele nos tratou com muita misericórdia, com muito amor. Então, olhando para mim, quem eu sou? A minha fraqueza, a minha fragilidade, sou um santo em vestes frágeis ou sou um pecador com máscara de santo? Isso precisa interrogar o nosso coração, porque o mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos partilhar com os nossos irmãos até 70 vezes 7. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Zacarias,
Papa cujo nome significa o Senhor lembra. 22 São Zacarias Santo do dia C. Papa 679, 752 Origem São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria, seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa o Senhor lembra. Papa em 741, foi eleito Papa e sucedeu a Gregório III. Foi eleito por unanimidade apenas 5 dias depois do falecimento de seu predecessor. Devido às necessidades da cristandade naquele tempo, Deus teve pressa com ele. Excelência, ele foi considerado um excelente administrador das terras da Igreja, do patrimônio da Igreja, que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. O último Papa grego São Zacarias foi o último dos papas gregos e também o último Papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Por meios da diplomacia pessoal, restabeleceu relações pacíficas com os lombardos no norte da Itália. Diplomacia. Em uma visita do rei lombardo a Terni, recebeu de volta as cidades de Ameria, Porta, Polimartio e Blera e juntou todo o patrimônio da Igreja Romana, que tinha sido roubado pelos lombardos. Nos últimos 30 anos, São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre o Ducado de Roma. Foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene. E, agradecido a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem, mandou construir uma capela na igreja de São Pedro, em nome do rei Liutprand. Porém, se decepcionou com o rei quando, no ano seguinte, ele estava pronto para atacar o território de Ravenna e o arcebispo dessa diocese implorou ao Papa que fizesse algo para ajudá-los. O Papa Zacarias enviou emissários para resolver o problema, mas eles voltaram sem nada conseguir. Então, ele mesmo foi até Ravenna, depois, para Paiva visitar Luitprand, que já estava pronto para começar a invasão. Era véspera de festa de São Pedro e São Paulo. Foi ele quem celebrou a vigília e, com isso, conseguiu convencer o rei a não fazer esse ataque a Ravenna. Meses depois, Liutprand morreu, sendo que o primeiro sucessor desistiu e subiu ao trono Ratis, para conduzir o reino dos Lombardos. O novo rei tinha imenso respeito pelo Papa Zacarias, mas, apesar de muito piedoso, sitiou Perusa por pressão dos seus comandados. Outra vez, São Zacarias dirigiu-se ao acampamento lombardo. Suas palavras comoveram tanto o rei, que não só levantou o cerco da cidade, mas concedeu a paz aos romanos. Pouco tempo depois, renunciando ao mundo com sua mulher e filha, depôs a coroa aos pés do Papa. Zacarias benzeu suas vestes monarcais e ficou comovido com a família real. Nessa época, os francos voltaram para a igreja e ela se tornou mais forte, garantindo a ordem cristã. Passados todos esses problemas, o Papa se dedicou totalmente às coisas da igreja. Cuidava dos arquivos, restaurou os templos romanos, cuidou da agricultura e ainda beneficiou a abadia de Monte Cassino, onde os dois viviam como monges. Sua herança Zacarias, pode-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752, aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada em 22 de março. A minha oração, Jesus, que eu faça tudo com amor, seja o trabalho que for. Dá-me essa graça. São Zacarias, rogai por nós.